Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento nessas aulas, né, de história, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo Pombalino. Eu vou tentar fazer dois vídeos, né? Um sobre o governo Pombalino e depois um sobre os movimentos nativistas e emancipacionistas, tá? No Brasil Colônia. Vamos ver se eu consigo fazer dois vídeos, porque já é bem tarde. E amanhã eu vou para Santa Fé dar aula, né? Então vamos ver se eu consigo. Estou editando um outro vídeo para outra coisa e eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar então um pouquinho de governo pombalino, né? Então, para vocês entenderem, né, como surge aí, né, como começa, né, o governo pombalino, porque é um pouquinho de história geral, né? Uma história externa que afeta diretamente, né, a história do Brasil, é que nesse momento o Brasil vai, né, a Europa vai estar passando pelo iluminismo, né? E o que que é o iluminismo? O iluminismo é uma corrente filosófica que vai surgir aproximadamente ali na década de 1730, ou seja, bem no início ali, né? Não no início, né? Mas já partindo ali pro antes de chegar na metade do século XVIII. E ele vai vir e vai questionar o antigo regime. Tá? Então, só para a gente retomar, o que, que era o antigo regime? O antigo regime era o sistema econômico e político, né, que vai surgir lá no século XV, né, um pouco antes, até no século XIV e XV, né, com a formação das monarquias nacionais, e que ele tem duas bases, o absolutismo, que é o poder absoluto do rei, tá? E o mercantilismo, que era o sistema econômico da época, tá? O que está acontecendo, então, nesse momento? Após 200 anos de exploração das colônias, né? Lembrando que o que sustenta o antigo regime era o sistema colonial, era o metal, né? Retirado da Europa. A partir do momento em que a gente tem essa fonte de renda, esse metal começando a se esgotar, o mercantilismo ele começa a entrar em crise e a própria Espanha começa a perder muito mercado para a Inglaterra, principalmente quando a gente tem a derrota da Invencível Armada, tá? Então, o que está acontecendo nesse contexto? Como a América não está conseguindo trazer tanto ouro, né, tantos minerais preciosos para a Europa, as coisas estão começando a inverter, o sistema econômico está começando a ruir, né, está começando a falir o mercantilismo, porque eu não tenho o principal princípio do mercantilismo, que é o metalismo. E aí, a partir dessa falha, certo, do próprio sistema, a gente começa a ter o quê? Outras teorias, e é aí que vai surgir o movimento iluminista, tá? Depois vocês vão ter uma aula só sobre iluminismo, é o próximo tema, né? É o iluminismo e revolução industrial, terminando essas aulas, né, que a gente vai ter aqui sobre iluminismo, sobre período pombalino e as revoltas nativistas e emancipacionistas, certo? E aí, da ideia do iluminismo, a gente vai ter o despotismo esclarecido. Então, o que que é o despotismo esclarecido? Ele é o principal suspiro das monarquias para elas não ruírem totalmente com o iluminismo. Então, o despotismo esclarecido é ainda a monarquia, tá? É o rei. Este rei tem o poder absoluto, mas para não perder o poder absoluto com as ideias iluministas, ele vai tentar colocar algumas ideias, tá, dentro do seu próprio governo, que é o caso do Pombal, tá? Então, o Marquês de Pombal é ele quem vai trazer essas ideias iluministas para dentro da administração portuguesa. A gente vai falar especificamente sobre como as mudanças do Marquês de Pombal afetam o Brasil, né, na época colônia brasileira, mas só assim, para vocês terem uma ideia do que é isso, né, do que seria esse despotismo esclarecido. O Pombal, uma das propostas que ele vai fazer, né, uma das coisas que ele vai tirar como reflexo desse iluminismo é colocar o fim da escravidão em Portugal. Então, em Portugal não vai ter mais escravidão. Ele mantém a escravidão no Brasil, porque ainda era a principal mão de obra, né, e
né, que o Brasil tinha, e o comércio de escravos era um comércio extremamente lucrativo, mas em Portugal ele acaba, tá? Então, assim, isso é uma ideia iluminista, porque um dos princípios do iluminismo é a liberdade, né? A liberdade comercial, a liberdade de trabalho. Então, por ele pregar essa ideia do liberalismo econômico, né, a escravidão se torna um sistema meio que anacrônico, é um sistema que já não cabe mais nessa nova ideia que está se formando de administração, tá? Então, assim, só para vocês entenderem o que é o despotismo esclarecido. Então, é uma mistura, né, do poder absoluto tentando se salvar, tá, com o iluminismo. Ele está tentando se salvar, então existe um rei, existe o absolutismo, mas eu vou colocar na administração do país algumas ideias iluministas, tá, para tentar modernizar. O que está acontecendo agora no Brasil nesse momento? No Brasil, a gente está numa decadência econômica, por quê? Porque a União Ibérica, ela trouxe uma decadência do açúcar, tá? Então, o açúcar já tinha decaído desde o fim da invasão holandesa, né? Os holandeses abriram concorrência com os portugueses, né, como no caso com o Brasil, lá nas Ilhas Antilhas, tá? Encontramos o ouro logo ali no finalzinho do século XVII, início do XVIII, só que a gente tinha o forte mesmo, era o ouro de aluvião. E o ouro de aluvião, que valia mais, né, ele acaba, é muito rápido, né, o esgotamento dele, né, a exploração dele acaba sendo muito rápida. E por isso, em 20 anos de exploração, esse ouro já começa a entrar em crise, e essa exploração, essa mineração já vai começar a entrar em crise. Então, a gente está passando aí por um momento de decadência, tanto do açúcar quanto do ouro. Então, o Brasil precisa também se renovar dentro dessa atividade econômica, tá? A gente também vai ter, por causa da decadência do ouro, o sistema fiscal das Minas Gerais, esse sistema, né, que vai ter aquela legislação aurífera, né, o quinto, a casa de fundição, e principalmente, né, a derrama tem a finta, tem mais alguns, mas principalmente o que vai pesar muito, principalmente para as revoltas emancipacionistas, é a derrama, tá? Então, só para a gente retomar, principalmente nos três principais, que era o quinto, né? A casa de fundição e a derrama. O quinto era aquele imposto que 20% do que o minerador retirava iria para a coroa, certo? Aí, por causa das sonegações de imposto, aquela ideia do Santo do Paoco, né? Eles acabam criando a casa de fundição, onde eles vão pegar o ouro, derreter esse ouro todo, né, e fazer aquelas barras de ouro com o brasão da coroa, ou seja, era uma quantidade de ouro que tinha passado, que tinha sido retirado os impostos para a coroa, tá? Só que aí, quando chega nesse momento, que é o que a gente vai abordar nas revoltas emancipacionistas, quando chega nesse momento, já não tem mais de onde tirar esse ouro, já não tem de onde tirar o dinheiro dos impostos. E então, o governo português cria a derrama, porque ele está até aqui de dívidas com a Inglaterra, principalmente por causa do Tratado de Methuen, e aí ele vai colocar a derrama como um pagamento de dívidas por bens. Então, o que seria esse pagamento de dívidas por bens? A coroa poderia ir lá e retirar tudo, né? Retirar todos os bens, casa, guarda-roupa, vestimentas, tudo que a pessoa tinha até dar o dinheiro que ela estava devendo para o governo. Então, isso causa uma revolta gigantesca, tá? Em Minas, né, principalmente, mas também a gente vai ter outras revoltas, outra revolta emancipacionista muito importante, que é a Conjuração Baiana, mas deixa eu falar isso depois. Então, vamos falar agora de Marquês de Pombal, tá? Quem era o Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal, ele era ministro, tá, do governo de Dom José I. Então, ele não era o rei de Portugal era Dom José I, tá? Só que Dom José I era o rei, mas ele não governava, tá? Quem governava, quem era o homem forte do governo, era o Marquês de Pombal, tá? Então,
O Marquês de Pombal, ele era secretário, na princípio, né? Ele era só um secretário de Dom José I, só que ele tinha uma grande moral com o rei, então ele era aquela pessoa que o rei sempre ouvia e que sempre estava ali com ele, tá? Só que Portugal vai passar por um terremoto. Esse terremoto vai abalar muito Portugal, porque ele detona mesmo a Lisboa, tá? Lisboa vai para o chão. E o Marquês de Pombal consegue reerguer Lisboa, mesmo com Portugal devendo até as tampas para a Inglaterra. E aí ele sai como um grande herói português por causa disso. E a partir dessa reconstrução de Lisboa é que ele vai se tornar o primeiro-ministro, né, do Dom José e vira essa pessoa tão influente que vai governar mesmo Portugal aí durante o governo de Dom José I. Tá? E aí, como que afeta o Brasil, né? Então, porque ele aí, durante 1750, 1777, quem vai dar as cartas em Portugal é o Marquês de Pombal. E ele vai tomar algumas medidas, né, aqui no Brasil, que vão influenciar diretamente o Brasil. A primeira, e muito importante, é que ele vai aderir à ideia iluminista, né, da educação laica, né, que educação e religião são assuntos separados e que, por isso, a educação não tinha que ter um cunho religioso, não tinha que ter um motivo religioso. Então, aqui no Brasil, como que isso vai afetar? A única educação formal que o Brasil tinha, né, uma educação tendenciosa, uma educação né, escolar mesmo, né, era a educação da Companhia de Jesus, né, era a educação jesuítica, que veio para cá para catequizar os indígenas, né, e acabou se envolvendo em questões sobre escravidão, né. Então, o Pombal, ele expulsa os jesuítas do Brasil, que é o momento em que eles fogem para a parte da Espanha, né? Então, aquele momento em que ele vai, até que tem aquele mapa que eu mandei para vocês, né? Do processo de interiorização, das novas divisões territoriais, que, se vocês repararem, bem na divisa ali entre Brasil e a colônia espanhola, vai ter um monte de cruzinha. E lá eram as missões, por quê? Porque eles construíram as missões bem na divisa, porque os jesuítas haviam sido expulsos do território brasileiro, tá? Para que a educação fosse laica. Então, pela primeira vez, Portugal vai começar a se preocupar de mandar professores, de fato, para o Brasil. Até porque, com o processo de mineração, quem estava aqui era a elite portuguesa, né? E os filhos dessa elite não podiam ficar sem escola. Então, por isso, agora eles mandam pessoas, professores mesmo, formados para cá, para poder guiar aí esse processo educacional, tá? Vai rolar até uma censura de panfletos religiosos, tá? Então não podia misturar, tá? Não é que a religião é proibida, mas a mistura entre educação e religião agora é separado, e isso era uma ideia aí iluminista. Outra coisa que ele vai trazer é a cobrança da derrama, tá? Então, é um momento em que a exploração do ouro começa a entrar em crise. O Brasil devia muito dinheiro para a Inglaterra por causa do Tratado de Methuen, que é o Panos e Vinhos, tá? Então, a gente estava devendo muito dinheiro para eles e precisávamos pagar. E aqui é uma colônia de exploração, então ele vai sugar, ele vai torcer o Brasil o máximo que pode para pagar essas dívidas. Então, aí o que que ele vai fazer? Ele cria a derrama, que é o pagamento de dívidas da mineração por meio de bens. Então, se eu não conseguir pagar todos os impostos que eu tinha com ouro, tá? Então, o minerador vai pagar essa dívida com os bens dele, roupa, casa, móveis, até mobília, eles levavam. É como uma forma de modernizar o Brasil. Também a capital do Brasil agora passa para o Rio de Janeiro. Por que que a capital do Brasil vai passar para o Rio de Janeiro? Porque ficava mais próximo das minas de ouro. E também o Nordeste agora, ele deixa de ser, né, o nosso maior fluxo econômico, agora passa a ser o Centro-Sul, né?
que era a região das Minas, Minas Gerais, Cuiabá, né, Goiás, né, o antigo Goiás Velho. Então, essa região é que traz dinheiro para Portugal. Então, eu precisava acompanhar de maneira mais próxima essa exploração. Então, o Pombal tira a capital de Salvador e bota no Rio de Janeiro, porque ali tinham portos e ficava mais próximo de Minas Gerais, tá? Outra proposta que o Pombal vai fazer é a Revolução Agrícola, tá? Então, ele vai propor aí uma revolução agrícola, como assim? Como o Brasil estava em crise com o açúcar e o ouro estava em decadência, então vamos parar com esse negócio de monocultura e vamos tentar diversificar a agricultura no Brasil. Então, ele vai incentivar a produção de cacau, tabaco, algodão, né? Algodão vai ter muito, drogas do sertão, né? Que é as especiarias brasileiras, são os temperos brasileiros, né? Que eram pegos lá no Nordeste. Então ele vai tratar aí, né? Nesse período. E aí ele vai criar duas companhias de comércio que eram exatamente para vender esses produtos, que é o Grão-Pará e Maranhão e o Pernambuco e Paraíba. O Grão-Pará Maranhão era exatamente para exploração, para venda de drogas no sertão, e o Pernambuco e Paraíba eram mais focados no açúcar, tá? Então, para tentar vender isso no mercado externo, mais ou menos fazer o que a Holanda fez com o açúcar brasileiro, com a Companhia do Comércio das Índias Ocidentais. E por último, né, uma das mudanças aí do Pombal que ele vai fazer, ele vai criar aí o Tratado de Madrid, que é o tratado que vai fazer a divisão territorial do Brasil após a restauração, então o fim da União Ibérica, tá bom? Aqui tem uma fotinha, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo? Cabeça branca, ele é o Marquês de Pombal, tá? Vamos entender então como que isso tá dentro do Brasil, né? A gente vai ter tido a descoberta das minas de ouro, né? Então, no interior, e quem vai descobrir essas minas de ouro são os bandeirantes, e vai ter uma disputa. Essas minas são de quem? São os bandeirantes que encontraram ou dos portugueses, porque aqui é a colônia de Portugal, né? Então a terra é da metrópole. Então, de quem que é de fato? Essas terras são portuguesas, essas minas de ouro são portuguesas ou são dos colonos brasileiros aqui, tá? Os colonos, eles queriam burlar toda a fiscalização que a metrópole tinha por causa das altas cobranças de impostos, principalmente por causa, né, do ouro. E já o governo metropolitano, né, a coroa, eles queriam aumentar ainda mais essa exploração, né, da colônia, por quê? Eles querem manter, porque eles precisam pagar dívidas, né, e eles querem explorar essa colônia o máximo que eles podem, tá? Então, o governo português queria manter o pacto colonial e existiam interesses diferentes, né? A aristocracia local, ela queria enriquecer e o governo português já não. O governo português ele já queria arcar com as suas próprias dívidas, é um governo que está em frangalhos, né? É um governo que está falido, então existiam diferenças entre esses dois grupos sociais, né? Tanto os ricos brasileiros, né, essa aristocracia local, tanto quanto o governo português, tá? E aí a gente vai ter revoltas, contestações por causa disso, porque Portugal vai exigir o domínio dessas terras e os colonos não vão concordar. É aí que vai estourar as revoltas nativistas. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. Revoltas nativistas, tá? Então marquem isso que eu vou falar agora, tá? As revoltas nativistas, eu não tenho o objetivo de me separar do Brasil. Eu só quero que o Brasil melhore. Né? Até hoje a gente está nessa luta, né? Mas, enfim, eu quero que o Brasil. Eu vou apontar falhas no governo metropolitano, né? Eu vou apontar críticas à administração do governo metropolitano com essa colônia, mas eu não tenho a intenção de separação, tá? Então, eu quero continuar aqui bonitinho, como colônia de Portugal, mas que Portugal melhore essa administração. Então, essa é a primeira questão. As revoltas emancipacionistas, o próprio nome já fala, eu quero me emancipar, então eu quero a separação, eu quero a independência, não do Brasil, mas do Estado que eu faço parte. E aí ela tem princípios
ideias, influência iluminista, tá? Então, as revoltas emancipacionistas, elas já vão ter influência aí diretamente do iluminismo, certo, pessoal? No próximo vídeo, a gente começa falando sobre essas revoltas nativistas e emancipacionistas. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.